Oi, tudo bem com você? Sabe aquele momento em que você precisa tomar uma decisão importante na sua vida, mas se sente perdido em relação a isso? Pois bem, eu tenho passado por isso ultimamente, e sabe de uma coisa? Deus, através do Espírito Santo, tem me ensinado coisas valiosas e eu gostaria de compartilhar isso com você. Para começar, eu vou explicar rapidinho o que tem acontecido para ficar mais fácil de compreender a situação. Eu tenho 23 anos, tenho 2 cursos técnicos, um de Química e um de Design Gráfico, que inclusive terminei recentemente, e uns 20 mil hobbies. Sério, eu sou uma pessoa que gosta de aprender muitas coisas novas e gosto de fazer bastante coisas. Só que eu estou desempregada e eu gostaria de entender qual o próximo passo que eu tenho que dar. E eu tenho buscado em Deus uma resposta que seja da vontade dele, pois eu quero fazer algo que esteja dentro dessa vontade. E falando do Pai, eu também sirvo em várias áreas da igreja, e isso é uma alegria para mim. Mas falando agora desse passo que eu comentei, ele será uma nova fase na minha vida. E nessa nova fase, eu tenho tentado pegar alguns trabalhos como freelance, como exemplo. Topo de bolo personalizado em biscuit. Isso tem algumas cenas aparecendo, pois durante a semana eu consegui algumas encomendas. E aproveitando, segue o meu Insta, vai aparecer aí na tela, eu também vou deixar aqui embaixo, pra você dar uma olhadinha, quem sabe, né? Se você estiver querendo algum topo de bolo pra encomenda, só fala comigo. E jobs como figurante, modelo, atriz sem DRT e etc. Mas aí vem a parte que se divide em tópicos, tá? Mas calma que eu vou explicar cada um deles. Ser modelo, figurante, atriz sem DRT, temos que seguir alguns passos, que eu não sabia deles, mas eu comecei a pesquisar para aprender mais sobre. E aí eu cheguei a algumas conclusões, que foram: para conseguir jobs assim, é preciso contato com agências idôneas ou bookers, pessoas que contratam, que vão atrás de outras pessoas para fazerem esse tipo de serviço, agências de publicidade, propaganda, enfim, que já trabalham com isso. Onde achá-las, né? Essa é a questão. Onde achar essas agências e essas pessoas que trabalham com isso, não é? E fotos boas. Você achou a agência, conhece as pessoas, só que para dar o próximo passo, que é se candidatar para os castings que aparecem, as propostas de serviço, jobs que aparecem, você tem que ter fotos boas para poder concorrer com outros modelos, com outras pessoas. Não necessariamente precisam ser fotos profissionais, mas se forem, é melhor. E uma dica que eu recebi foi que quando não se tem fotos profissionais, eles acham que você tá fazendo aquilo só por fazer. Só, tô tentando nas férias da escola ou coisas do tipo. Então, se tiverem fotos profissionais é melhor. Só que isso exige custos. Estou iniciando e não tenho custos, não tenho valor para estar investindo ainda, né? Estou à procura de emprego. Então, o próximo passo é ter paciência e resiliência para lidar com os vários nãos e expectativas quebradas, e além do mais, de conseguir lidar com essas coisas sem investir dinheiro, propriamente dizendo. E então, a resolução desses problemas, desses primeiros problemas que eu tive, foi através de pesquisas por grupos sérios, para modelos, figurantes, etc. Grupos eu encontrei no Facebook e contas no Insta, onde algumas agências sérias abrem casting. Inclusive perdi um casting recentemente, mas tudo dentro da vontade do Senhor, não vou me estressar por isso. E no Facebook tem vários grupos onde agências, pessoas procurando por elenco, postam seus jobs por perfis específicos, onde a gente pode estar concorrendo a eles. Então eu fiz uma pesquisa por grupos sérios de figurantes, modelos, etc. E aí eu percebi que tinham sim vagas, mas ninguém me chamava. Eu mandava minhas fotos, mandava o material que eu tinha até então, que eu não entendia como devia ser, mas ninguém me chamava. E aí eu comecei a ver que eu precisava de um material fotográfico melhor. E aí eu achei grupos no Facebook também, que são de permuta, através de parceria de fotógrafos com modelos. E aí eu consegui um de maquiagem, com uma menina que eu não consegui modelar muito bem, então daí eu já consegui tirar o que eu precisava melhorar.
E consegui também com 3 fotógrafos, através de permuta e parceria, para fazer ensaios. O primeiro ensaio que eu fiz foi muito legal, mas a princípio eu estava muito receosa de como seria. Então, nesse, inclusive, eu até consegui fazer algumas filmagens da minha preparação antes, que eu vou estar deixando para vocês darem uma olhada. Vejam como eu estava. Pois é, a vida é assim mesmo. Estou nos preparativos para me ajeitar para tirar as fotos, primeiras fotos assim, externas que eu vou tirar. Inclusive, um dia antes, eu não consegui dormir direito, porque eu tinha que terminar uma encomenda de biscuit e também fazer os preparativos, separar looks, que eu tinha que ter 4 looks, e me arrumar também. Meu cabelo estava já com a raiz grande, e eu fui e fiz tudo isso de madrugada, fui virada pra lá, e muito ansiosa, porque ninguém conseguiu ir comigo. Então, eu tive que ir sozinha e eu estava com muito receio antes, mas antes de ir, eu entreguei a Deus, orei bastante, pedi para que fosse feita a vontade do Senhor, mas o principal, antes de tudo isso, eu pesquisei muito sobre o fotógrafo, fui atrás de trabalhos que ele já tinha feito, fui atrás das redes sociais, vi os modelos com os quais ele tinha trabalhado, vi os perfis dessas pessoas para ver se eram pessoas reais. Dando ok, aí sim que eu decidi ir, e no dia, antes de ir, já no decorrer, eu estava em oração, pedindo para que Deus estivesse comigo nessa, e orando bastante, e indo até lá orando bastante. E aí, um pouco antes, eu gravei algumas coisas também, porque eu estava muito nervosa, e é como vocês podem ver aqui, a seguir. E aí, depois, eu comentei um pouco do que eu achei, e foi incrível. Nossa, eu sumi a tarde toda, cheguei em casa e simplesmente capotei, porque eu fiquei a noite toda acordada, fazendo uma encomenda. Inclusive, tá ficando assim. E foi incrível, o Senhor foi maravilhoso e me deu a oportunidade de poder viver um momento muito legal. E as fotos ficaram incríveis. Eu tô esperando o retorno do fotógrafo. Com essas fotos eu vou conseguir jobs de figurações, coisas simples, mas aí eu vou, quem sabe, né? Sair de uma desempregada para uma freelance. E a minha jornada tá assim. Então, viver na providência do Senhor é muito bom. O fotógrafo foi incrível comigo, ele me ajudou muito, me auxiliou e me ajudou com poses, que eram um dos meus receios. Eu achei que eu já teria que chegar lá sabendo fazer, e não. Ele me auxiliou, me ajudou, e com o resultado das fotos eu pude ver no que eu podia melhorar, melhorar em poses e enquadramento, qual o meu melhor lado, enfim. E aí, na semana seguinte, eu tinha marcado outro ensaio. E o primeiro ensaio foi no Vila Lobos, o segundo ensaio foi no Ibirapuera, e nesse eu já não estava tão nervosa, mas estava com receio de a mesma coisa, de não saber as poses, de não saber isso e aquilo, mas eu fui também orando por esse ensaio e pedindo para que Deus fosse na frente e me ajudasse tanto a mim quanto também ao fotógrafo. E aí deu tudo certo, eu gravei só um pouquinho antes, durante algumas coisas, eu vou deixar aí para vocês darem uma olhada. Pronto, meio finalizada. Ficou assim, tá? Eu fiz a mesma maquiagem das outras fotos, porque já tava sabendo, era mais fácil. Então é isso. E a roupa que eu estou é um vestidinho. Vou mostrar. Agora são 6h30. Demorei 20 minutos pra fazer, o cabelo eu já tinha arrumado. Tô esperando secar. E é isso, vou colocar as coisas na mala. Na mala não, né? Na bolsa. Pra já sair. Os acessórios, eu tô usando os mesmos que o outro ensaio. Porque eu não tenho muita roupa também, né? Não tenho muito acessório. Eu sou uma pessoa meio minimalista, sabe?
Tô levando de acessório um chapéu. E eu mostro certinho. Esse aqui. Pra usar. Esse daqui. É tipo um kimono de... É um kimono de tricô, sei lá. Tricô. E esse vestido aqui. E foi tranquilo, gostei bastante também, foi muito bom. O fotógrafo me ajudou, me auxiliou e as fotos ficaram muito boas. Se você quiser dar uma olhada, é só me seguir no Insta, vou deixar passando o meu Insta pessoal, que eu estou tentando engajar para começar nessa área com modelo, enfim. E eu consegui outra parceria com uma fotógrafa, só que como ia chover no dia que a gente marcou, nós remarcamos para outro dia e ela vai me passar as datas ainda. Mas enfim, voltando agora. Com isso, com essas 3 parcerias com fotógrafos para fazer os ensaios, eu pude melhorar o material fotográfico que eu tinha e também aproveitei para gravar em casa mesmo o meu vídeo de apresentação, que eu vou deixar passando para vocês. No Piauí, mas atualmente estou morando em São Paulo. Sou técnica em design gráfico, mas estou atuando na área como freelance. Estou dando início também... E voltando para os tópicos que eu tinha comentado, o terceiro tópico foi onde Deus falou comigo em relação a saber lidar com os sentimentos negativos que insistem em querer fazer morada nos nossos corações. Tudo tem um tempo determinado e nós devemos saber lidar com isso, e é uma luta constante, uma luta diária, uma luta que sempre vai vir bater a nossa porta. Jesus pediu ao Pai que não nos tirasse do mundo, mas que nos guardasse do mal. E o mal está em toda parte e vai tentar nos atingir por meio de murmurações, por não estarmos onde gostaríamos, ou com raiva em decorrência de vermos outras pessoas conseguindo oportunidade que nós queríamos. E por que eu tô dizendo isso? Bom, nós não estamos imunes a isso. Pelo contrário, nós iremos passar por tais situações para criarmos experiência. Tudo com a ajuda do Espírito Santo, é claro. E a situação que me levou a lidar com os sentimentos que eu citei agora foi um job que, bem no começo, que tudo isso é muito recente, tem uns 2, 3 meses. Mas recentemente teve um job em que eu fiquei entre as pré-selecionadas. E estava entre outra garota e eu. Só que a situação em si, tudo me fez criar muita expectativa sobre isso, de que daria certo. E era um job muito bom. E o retorno financeiro seria muito bom. E a situação estava muito propensa para que eu conseguisse isso, entendeu? E adivinha? Isso mesmo, eu não consegui o trabalho, não consegui o job. E quando eu recebi a notícia, eu fiquei muito irritada. E eu comecei a reclamar e um sentimento de raiva começou a nascer em meu coração. E quando eu me dei conta disso, eu comecei a pedir ajuda ao Espírito Santo para lidar com esse sentimento que estava crescendo dentro de mim. E em oração, eu entreguei esses sentimentos ao Senhor e Ele me ajudou a passar por isso. E a conclusão que eu cheguei foi: não deixar o pássaro do pecado fazer um ninho em mim. O menor sinal de alerta, nós devemos tomar cuidado, pois espantar um pássaro inconveniente é muito mais fácil do que tirar um ninho já fixo. Até porque, quando o pecado se torna Senhor em nossas vidas, o salário que ele tem para oferecer é a morte. E seu agir, por menor que seja, requer de nós muita atenção. E o problema não está em ter vários pássaros tentando nos atingir, mas nos ninhos que eles fazem nas nossas vidas. Aqueles sentimentos que são recorrentes e que a gente não trata eles e a gente deixa com que eles cresçam e floresçam e criem raiz. Nós precisamos cortar as ervas daninhas, as mudas ervas daninhas, não deixar com que elas cresçam, sabe? Então, é necessário estar sempre vigilante em relação a isso. E foi o que o Senhor me ensinou. E durante essa semana, durante esses tempos, eu tenho tentado tomar cuidado com esses pássaros que estão tentando fazer ninhos na minha cabeça, e tenho pedido ajuda ao Espírito Santo, pois nessa luta a gente não tá sozinho.
Para o findar desse vídeo, enquanto eu não consigo ainda nenhum trabalho, eu vou vivendo minha vida, levando em meu coração o que diz em Filipenses 4, capítulo 4, versículo 6 ao 7. Adaptando para minha vida, eu não estou andando ansiosa, mas estou colocando diante de Deus tudo quanto eu fizer e pedindo a Ele a direção. Pedindo também que a paz que excede todo entendimento humano venha sondar minha mente e meu coração. E não tenho deixado, é claro, de viver meu presente por conta das preocupações do futuro, sendo que cada fase em nossa vida é importante e com Deus tudo fica melhor. E Jesus é a nossa melhor companhia e isso é algo inexplicável. E eu só tenho a agradecer a Ele por cada ensinamento, por tudo que Ele tem feito. E essa nova fase da minha vida eu quero entregar nas mãos dele. E se for da vontade dele, que tudo ocorra bem, amém. E se não for também, amém também. Estou aqui para viver o que ele tem para mim. E eu agradeço a atenção de todos. Espero que vocês gostem dessa nova fase do canal, desse novo jeito de fazer vídeo. Eu quero mesclar coisas que eu estou aprendendo junto com coisas que eu faço no meu dia a dia, para não ficar um vídeo monótono de eu falando em frente à câmera, mas mostrar meu dia a dia simples, mas também muito cheio às vezes. E tudo isso mostrando, é claro, que é possível viver uma vida boa e plena, servindo ao Senhor nas nossas vidas. Não só quando nós estamos na igreja servindo a Ele, mas no nosso viver, nas pequenas e nas grandes coisas. Espero que gostem, não esqueçam de me seguir nas redes sociais. E um big beijo, estarei postando novas coisas se assim Deus quiser e permitir. Não deixa de se inscrever e também deixar o seu joinha. E não fique ansioso, o Senhor tem o melhor para sua vida, amém? Amém, igreja! Um beijo, tchau!